Olá amigos, olá colegas, estamos iniciando mais um Boia Música e Ciência, nosso terceiro episódio. É uma honra tê-los conosco e no dia de hoje, uma honra muito grande de receber, se me permitir, de chamá-lo de professor até o final do nosso bate-papo. O senhor determina. Muito obrigado. Professor Siloter Iribarren, que foi meu professor, por isso assim eu chamo, professor da Universidade Federal de Pelotas também. Depois nós vamos conversar e conhecer um pouco da sua trajetória, mas, sobretudo, aprender com ele na área que ele atua, as atividades que desenvolve, aspectos e questões muito importantes para esse episódio que a gente quer trazer também, essa inspiração empreendedora que eu tenho certeza o professor vai deixar para todos nós e ao final a gente entender um pouco das suas perspectivas para o nosso agronegócio, nossa região e, por que não, para o país. Afinal, o professor, na sua empresa, desenvolve atividades em outras regiões do nosso país também. Então, professor, uma honra recebê-los no nosso projeto, projeto da Universidade Federal de Pelotas, projeto de extensão que tem nos orgulhado muito pela abrangência, mas, sobretudo, pelos temas que nós temos trazido e a repercussão desses temas para vocês que nos assistem. E uma honra tê-lo na nossa casa, recebê-lo. Afinal, depois eu vou contar um pouco do apreço que eu tenho pela sua figura, né, como professor que foi, meu professor, e também pela sua trajetória aqui na nossa região e fora dela, como já disse. Então, professor, muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente tenha um bate-papo bastante agradável com o senhor nessa noite. Tenho certeza que será. Bom, Márcio, professor Márcio, primeiro, quando tu falasse comigo, eu só tinha que aceitar, porque eu tenho uma enorme admiração por ti, como aluno, e o destaque teu da profissão, que é onde que a gente anda, ouve falar bem do teu trabalho, inclusive até no próprio barbeiro. Nós comentamos. Muito obrigado. Nós comentamos. E fosse um aluno brilhante, és um profissional brilhante, e sempre quando os alunos saem melhor que os professores, que é isso, a gente tem que estar junto. Então eu aceitei o teu convite na mesma hora, te agradeço imensamente. Quero também cumprimentar o nosso cozinheiro, o Christian Camargo lá, o Jari Terres, que é conterrâneo pelos Terres de Canguçu, a tua esposa que está aqui, os estudantes de veterinária da graduação, do mestrado e do doutorado. Eu achei que ia chegar aqui, ia estar só eu, o Márcio, o músico e o Christian. Estou vendo que tem um time, poderia ter trazido alguém para me ajudar. Então eu quero deixar meu abraço também aos que estão nos assistindo, um abraço particular meu e da Safra Cifras. E é uma honra para mim estar contigo. Obrigado, professor. Como o senhor já fez uma breve apresentação, nós vamos ter hoje novamente, né, nosso mestre na cozinha, que depois vai vir aqui nos contar do prato, como sempre. A gente mudou um pouco hoje o layout da filmagem, porque está muito frio ali, a gente costumeiramente faz as filmagens, mas o Christian está ali, está trabalhando, e depois vem nos contar do prato que ele vai nos apresentar hoje, mais uma vez. E, como o professor mencionou, a presença do amigo, do cantor, compositor, intérprete Jari Terres, que muito nos orgulha no dia de hoje estar participando do nosso Boia Música e Ciência. Obrigado, Jari. Muito obrigado. E que tenhamos um episódio bastante agradável também. Prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Maravilha. Daqui um pouquinho te chamo para te fazer uma das composições, das tantas, e a gente fala um pouco mais na sequência da trajetória do Jari também. Professor, a gente, claro, tem que iniciar, até para... O senhor é bastante conhecido e reconhecido, até por participar de outros episódios de podcasts, e a gente tem lhe acompanhado. A comida está frutando, não, vai ser alguma coisa bacana por lá. Está garantido. Está garantido. Mas a gente gostaria de iniciar que o senhor pudesse contar um pouco da sua trajetória, que antes das Safras e Cifras, até chegar nas Safras e Cifras, porque com certeza também é uma trajetória muito importante e brilhante nesse período que pude lhe conhecer. Então, eu gostaria de contar. O senhor mencionava antes que teve um tempo de atividade extensionista, enfim. Professor, como é que o senhor começa após, quem sabe, ou até antes de se formar em engenheiro agrônomo, né? Bom, primeiro eu acho super interessante fazer um comentário sobre o nome do programa, que não é mais projeto, é programa. Exato. Boia Música e Ciência.
E por que eu cumprimento? Porque vocês trabalham com o ser humano. Esse é um programa que tem como centro o ser humano. Tá? Tu tem a alegria, tu tem a festa, tu tem o conhecimento. E na vida, nessa trajetória minha de 49 anos formado na agronomia, o ser humano, para mim, sempre é o centro de tudo. Nada é feito sem ser pelas pessoas. Se eu vou contar toda a minha história com 71 anos, provavelmente nós vamos ter que passar vários programas aqui. Mas eu nasci no interior de Cansu, numa propriedade rural. Meu pai era um produtor médio, minha mãe era professora municipal. No mesmo colégio, o colégio era na minha casa, então eu estudava lá. Naquela época os alunos estudavam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta série, tudo. Era uma dureza bárbara. A minha mãe conseguia fazer os alemães falar português, que não sabiam falar português, eu nunca tive nem uma colher de chá, eu sou filho único. Até porque o meu nome é Siloteiro, vocês imaginam, se meu pai e minha mãe tivessem mais filhos, como é que seria o nome dos outros? Até para dizer, o meu nome Siloteiro veio pela origem do meu pai, que era Tarsilo, e pelo lado da minha mãe, que era Esther, e eles criaram Siloteiro. E sempre digo que a sorte que foi só um, porque não sei como é que seria o resto. Então eu nasci, me criei na campanha, nasci naquela casa mesmo, a 9 quilômetros de Cansu. Depois que eu parei de estudar com a minha mãe até a quarta série, eu vim estudar em Cansu e eu ajudava meu pai. E isso é uma coisa que eu digo, que a gente não tem que contar a vida da gente, as dificuldades que passou e tudo. Eu levantava às 5 da manhã, ajudava a tirar leite, naquela época do leite, mas levar no carro, ainda voltar para o caminhão pegar. Depois eu montava a cavalo, andava 3 quilômetros, ia com uma roupa, levava outra para trocar, porque a 3 quilômetros eu tinha colegas que estudavam com os pais tinham carro. E aí nós íamos para o colégio de carro, de manhã, ao meio-dia eu voltava, eles ficavam na casa dele, eu pegava o meu cavalo e vinha para casa. De tarde eu trabalhava na lavoura com meu pai, e à noite eu fazia meus temas com o lampião. Naquela época não tinha água encanada, não tinha energia, não tinha nada. Então essa foi a minha história. E por que o empreendedorismo? Meu pai não era empreendedor, extremamente trabalhador, mas não era empreendedor. Para ele era físico, era trabalho, mas eu sempre procurava tentar ganhar algum dinheiro. Então, por exemplo, vendia laranja com meus avós paternos, que tinham uma área grande de frutos, procurava vender laranja naquela época. Os caminhões saíam de Pelotas e no interior comprar arrecadar fruta para vender aqui. E meus avós maternos moravam em Cansu e era do lado do Parque de Exposições. E ali nas feiras eu pegava uma cesta e ia vender laranja também. Então eu sempre procurei participar de eventos. Aí quando eu vim estudar em Pelotas, para a gente andar mais rápido a história, eu vim estudar no Colégio Municipal Pelotense, fazer o 2º grau, eu morei com estudantes de agronomia. E ali disse, mas é o que eu quero fazer, é agronomia. Casava com a sua trajetória de casa. Tá, então eu fiz agronomia, me formei em 1975 e fui designado para trabalhar em Bagé, na Emater, em extensão rural, com gado e leite. Olha só. Na época tinha o projeto PTPL, Programa de Desenvolvimento da Bacia Leiteira, e tinha o CONDEP, que era o desenvolvimento da pecuária de corte. Então tinha muito recurso, projetos de investimento, tinha salas de ordenha, de galpões, de silo, de aquisições de vacas. Eu fui trabalhar, mas aquilo só trabalhar na Emater não me satisfazia. E por que eu quero contar isso? Porque pega muito a atividade de vocês com a gado de leite. No fim de semana, eu comprava vacas holandesas em Bagé, eu trabalhava numa região de colonos menonitas, que saíram da Rússia e vieram para o Brasil na época da guerra. Eles eram alemães, foram para a Rússia, foram perseguidos e vieram para o Brasil, onde uma colônia era em Bagé. A colônia menonita, existem outras no Brasil. E eu comprava essas vacas e vendia para Minas Gerais. Então, para as bacias leiteiras de Minas Gerais. Então, a Emater comprava a vaca, comprava forrageira dos colonos para os fazendeiros plantar e vendia para os fazendeiros. Comprava a feira do colono, vendia para o fazendeiro. Então, e essa genética, uma curiosidade, vinha do Uruguai? A genética do Uruguai. Muita dessa genética que vinha do Uruguai passava na fronteira seca. Sim. Passava direto, mas a origem era Uruguai. Eu tinha um gado holandês maravilhoso. Esse pessoal era muito especializado em produção de leite. Tinha a cooperativa Camal Mista, a Seguar, produzia uma manteiga em Bagé, que era uma manteiga maravilhosa. Aí em seguida me designaram para a cooperativa para criar o departamento técnico da cooperativa. Criei o departamento técnico, fui promovido para a Emater. Na Emater fui para supervisor, aí me transferido para Pelotas
para gerente regional da Emater, mas eu sempre trabalhando e fazendo brick, tá? Sempre no brick fazendo negócio. Aí já tinha casado, meu filho Fabrício, que tu conhece, nasceu em Pelotas, foi feito lá em Bagé. Fui fazer um curso para me chegar nas safras agora. Fui fazer um curso na Exalc, em Piracicaba, de administração rural. Fui um dos selecionados pela Emater para ir. Fiquei lá uns 4, 5 meses fazendo administração rural. Aí nesse curso eu disse assim, pô, os professores são consultores. Eu também posso fazer consultoria. Eu disse, mas vou fazer consultoria na Emater, eu não tinha condições, porque eu trabalhava o dia inteiro na Emater, saído para o interior, trabalhando, eu não tinha tempo. Aí surgiu um concurso para a universidade em 1989, para a área de administração rural. E aí eu, que era para ser professor de agronomia, na área de administração, isso. Aí eu fiz o concurso, tirei primeiro lugar no concurso, peguei a trabalhar, e junto com os alunos, e eu acho interessante, Márcio, e vocês têm uma sorte imensa, e não só sorte, realmente vocês são empreendedores por estar com um professor como o Márcio. Os meus alunos na época, também na universidade, queriam estagiar comigo, queriam estar junto comigo. Eu chegava para o jeito deles, queriam estar junto. E eu pegava, preparar material para dar aula, e eu trabalhava com o produtor. Então, alguns produtores abriram as propriedades para me trabalhar com custo. Só que no início, ali no final da década de 80, ninguém falava em custo. Só falava em produtividade, em produção. E eu peguei trabalhar com custo e fazer palestra. Aí eu chegava numa propriedade de 800 hectares de pecuária e eu dizia assim, tu tem 800 hectares de pecuária, o que tu tem de área aproveitada? Tanto. Eu disse, então o custo por ano é tanto. Os caras são apavorados. Como assim? Mas tu é evidente que tu vai saber isso aí. E aquilo foi fortalecendo. Da palestra saiu o curso, peguei da treinamento, muito na Fundação Bradesco em Rosário. Sim. Tá? Também palestrei lá em curso. E depois, então, palestra, curso e consultoria. Aí quando chegou a 90, nós trabalhávamos na minha casa, num pequeno apartamento na Santa Terra que eu morava, não tinha computador. A minha mulher era arquiteta, que trabalhava junto. Aquilo era uma maquinazinha que a fita do custo ia da ponta do corredor da casa toda, a gente fazia isso. Aí com os clientes eu disse, bom, agora eu tenho coragem de alugar uma sala e começar a abrir para o público essa sala. Mas tinha o problema da universidade. Problema não, compatibilizar. Aí, no Shopping Lobão, abrimos o escritório ali no Shopping Lobão. Eu procurei em seguida buscar parceiros, outras pessoas que também tinham atividades, mas que eram as pessoas extremamente práticas para trabalhar. E criamos no início ACA, Assessoria e Consultoria Agropecuária, e em seguida criamos a Safra Cifras. Então a Safra Cifras foi criada em 1990 por um curso que eu fiz em São Paulo, por ver o pessoal da universidade, abriu os horizontes, e ali em 1990 nós criamos a Safra Cifras, trabalhando basicamente com a parte econômica, financeira e fundiária. E na vida tem que ter sorte, mas tem que estar no lugar certo, né? Foi quando deu o grande endividamento da agricultura brasileira, porque nós temos inflação de 80% ao mês. Hoje a gente está apavorado com inflação de 5 ao ano, era 80% ao mês. Tanto é que tinha aplicações até à noite, que era overnight, aplicava à noite. E aquilo dava um descasamento entre o financiamento que o produtor tomava e quando ia pagar, não fechava. Então deu um grande endividamento. E quem é que tinha dados de custo? De arroz, de soja e de pecuária. O endividamento não era na pecuária, o endividamento era no arroz e na soja. Sim. Eu tinha. E aí a Federal Arroz, a Farsul, me procurou e eu ia para Brasília, para o Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, discutir parte de custo e como é que podia fazer a negociação das dívidas. Isso foi dando um conhecimento para mim e um prestígio. Isso é época de cruzado, plano, aqueles planos todos que tinha. Esse já 84, 86 era cruzado, porque em 94 é que entrou o real. Isso. Então esse endividamento vem do cruzado 1, cruzado 2 ali. Isso. Plano verão, plano isso, era uma loucura. Era uma loucura. Mas sempre pensando que eu não podia fazer nada sozinho. E isso eu sempre digo para todos os que trabalham conosco na Safra Cifras. Sempre estou comentando, ninguém faz nada sozinho. Pessoa que pensar em fazer alguma coisa sozinho é a primeira frustração. Fadada a ter então, problema. Tu tem que ter
Humildade. É fundamental ter humildade. Que sempre tu tem que estar aprendendo, tá? Ter consciência que tu não faz nada sozinho, que tu precisa da ajuda. Tanto é que para te nascer tu já tem a ajuda de dois, que é do pai e da mãe. E aí pegamos tocar essa princípios e foi crescendo, né? Sim. E sempre buscando mais profissionais para trabalhar, eu e a minha mulher que fundamos, e peguei alunos da época da faculdade como estagiários, que são meus sócios até hoje, que é o José Nenvinho e o Gustavo Lemos. Né? Portanto, a Safra Cifra tem 34 anos e eles têm 33 anos junto comigo. Começaram a trajetória. E a disciplina que o senhor ministrava era administração rural, né? Sim. Na agronomia e na veterinária. E aí tem uma particularidade que eu gostaria de contar aos nossos amigos aí que nos acompanham, que era tão encantadora a disciplina do professor para todos, sobretudo aqueles que tinham interesse ou predileção pela área de produção animal, no meu caso, que fazia veterinário. Que eu recordo que fiz, a disciplina era no 4º semestre, não me lembro agora se ainda é no currículo da veterinária, mas era no 4º semestre, e fizemos, enfim, e depois lá pelo 7º, 8º sobrou um espaço no horário vago lá, que não tínhamos outras disciplinas, e eu e outro colega, tá, um amigo de faculdade, Kleber, fomos conversar com o professor. Professor, a gente queria fazer sua disciplina de novo. Eu falei, como assim de novo? Vocês já fizeram, cara. Estou louco para sair, porque eu vou voltar. E a gente fez de novo. E aí a gente pediu, se o professor aceitava, a gente fez a avaliação de novo. Já estávamos aprovados lá na ocasião do 4º semestre. Eu não lembro se foi 7º ou 8º, mas o fato é que foi pitoresco. Falou assim, como assim? Não, pode ficar aí e assistir, né? E a gente fez de novo a disciplina. Porque realmente a gente aprendia muito disso que era importante pela história que o senhor nos contou e obviamente segue para a formação de qualquer profissional, trabalhe ele ou não com produção animal, que era a minha predileção desde aquela época, né? E foi muito bacana essa experiência. Depois tivemos lá o planejamento, mas no final do curso já não era mais com o senhor. E na sequência o senhor se aposenta, poucos anos depois, não tenho memória exata. Mas a gente pode dar continuidade na sequência, conversando um pouco. Eu tenho uma questão para lhe fazer sobre essa, e estava na minha programação, que hoje a esposa proibiu que eu trouxesse anotado aqui, né? Que ela achou meu caderninho feio. Se eu tivesse trazido uma folha, estava liberado. Ainda bem que ele me autorizou. Ainda bem que ele autorizou. Mas o fato é que estava planejado, e vou lhe perguntar depois sobre esse trabalho, realmente, a importância dessa multidisciplinariedade do trabalho em equipe. Coisa que ainda, penso eu, né? Claro, a gente precisa avançar muito nas variadas áreas, seja lá no nosso mundo do agronegócio ou em outras áreas também, né? Aprender a trabalhar, os diferentes trabalhando juntos. Mas a gente fala depois, professor, e eu vou pedir um tempinho para a gente ouvir nosso convidado musical especial, que eu disse antes que ele ia apresentar. Eu também vou falar do currículo do Jari, nós vamos longe, né? Mas com certeza, sem nenhum exagero, um dos maiores expoentes, ainda está na moda dizer ícone, né? Ou seja, aquela referência musical, artística, como compositor, que tem, ele vai contar agora uma série muito grande desde o tempo do long play, né? Do LP. Do LP, comecei no CD, LP. E agora já não é mais, agora já estamos na plataforma, coisa boa. E o Jari vem com uma trajetória muito grande, uma contribuição para a cultura regionalista do nosso estado gigante, né? Sobretudo por ter uma trajetória muito retilínea naquilo que ele canta, naquilo que ele compõe. Isso é importante para fortalecimento de uma cultura, né? Ainda que a cultura deva, sem dúvida, ser influenciada ao longo do tempo e receber oxigênio diferente, né, para o seu crescimento, mas como é importante essa base, né, para que a nossa cultura possa frutificar bons frutos, para não enviesar também, né, Jari? E tu é um desses que mantém o garrão fincado, como a gente diz, na nossa área. Então, muito obrigado, nossa área. Agradeço. Muito obrigado por estar aqui, como eu já tinha dito, e passo a palavra e também que tu faça uma obra para nos regalar. Com certeza. Eu tinha uma curiosidade de perguntar uma coisa para o professor, se ele foi aluno ou contemporâneo do meu avô. Didi, exatamente. a última aula que ele deu foi para a minha turma. Foi mesmo? Olha só. Pilchado. Não, ele era pilchado, ele fazia as aulas pilchado. Dava aula pilchado. Dirceu Pires Teres. A última aula. Aula de que? Ele era professor de zootecnia? Não, acho que a tendência foi uma aula de anatomia, porque nós estávamos entrando no curso
E ele subiu naquelas salas grandes, eu acho que era a sala B, lá na estrada. Ele era machinho, tivesse tudo e deu a última aula. Eu me lembro assim, que o vô aproveitava os alunos, quando tinha serviço para fazer lá fora, lá em Canguçu, né, ele juntava os alunos, tudo, botava dentro da caminhonete e levava tudo para fora. Levava tudo para fazer o serviço lá. Trabalhar. Deixou uma marca fantástica. Que legal, não sabia essa história. Professor Dirceu Pires Terres. Vamos fazer um tema, que é em parceria com o amigo Guilherme Colares, que se chama No Rumo dos Teus Olhos. Venho estradiando há muitos dias esta solidão, mascando o pó das ânsias de ficar longe de ti, com 2 pingos de tiro pelo corredor, do rumo dos teus olhos me perdi. Perdoa, linda, se esta sina que me obriga a andar, do rumo dos teus olhos me afastou, e volto a dar-te a mão, pedindo teu perdão, pois sei que errei, humilde aqui estou. Saí buscando a volta deste sonho que encilhei, e o lenço que abanaste na distância se perdeu. A cruz contra a tronqueira que fizeste em meu olhar rolou por uma lágrima sentida e que doeu, e volto repisando o rastro que deixei, sentindo teu pañuelo branco a me guiar. A noite ronda teu rosto moreno e vejo assim em cada estrela teu olhar. O bagual-baio da distância que eu peguei por ti, soltei por aporreado, pois nem consegui frenar. E a tropa dos desgostos que a estrada me deu reponta essa vontade de voltar. Perdoa, linda, se esta sina bugra me enganou, pois sei o que procuro está em ti. E volto a dar-te a mão, pedindo teu perdão, pois nunca dos teus olhos esqueci. Saí buscando a volta deste sonho que encilhei, e o lenço que abanaste na distância se perdeu. A cruz contra a tronqueira que fizeste em teu olhar rolou por uma lágrima sentida e que doeu, e volto repisando o rastro que deixei, sentindo teu pañuelo branco a me guiar. A noite ronda teu rosto moreno e vejo assim em cada estrela teu olhar. Muito bem, Jari. Grande obra. E de um colega, doutor Guilherme Colares, lá do Bagé, né? Coincidentemente, além de grande músico e compositor, também ligado à ciência, né? Bom, depois já vai participando a teu gosto aí, perguntando como tu já fizestes, e afinal tens uma ligação também permanente ao meio rural, né? Como produtor, enfim, fica à vontade de participar. Além da música, ainda trabalhamos com remates, né? Isso. Então a gente está sempre ligado, preço de gado e essa volta tudo aí é bem complicado, né? Além de domar um pingo de vez em quando também, né? Não, você já foi há algum tempo atrás. Obrigado, Jari, por enquanto. Bom, o Christian nos ouve daí, Christian? Sim, ouço. Muito bem. Como é que tu estás aí? Aqui tá bem assessorado? Bem assessorado. Nos conta o que tu vai fazer para brindar o professor Silotério e também o Jari e a mim e a todos que estão aqui. Eu, na verdade verdadeira, eu sempre considerei a gente despaeja, né? Mas sabe que eu considerei o modo que a gente, pelo que eu andei lendo e pelos amigos que são chefe mesmo, né? De cozinha e são formados em gastronomia, sabe que eu sempre achei que a gente faz um arroz com frutos do mar, né? E aí, vendo algumas coisas da Espanha, na verdade eles chamam esse nosso arroz que a gente faz com frutos do mar de arroz marineiro. Arroz marineiro, Porque, na verdade, Silotério também já descobri que gosta da cozinha. Gosto de comer. Segundo a minha mulher, nem água quente eu sei fazer. E tu sabe que a paella valenciana mesmo, eles costumam fazer com frango e coelho, né?
E aí, conversando com um amigo meu que esteve na Espanha também, que é chefe, ele também disse que a questão da paella é muito sazonal. Muito sazonal. Se é a época do cogumelo, é o cogumelo. Se é a época de outra coisa, então eles vão usando. E o fruto do mar mesmo, eles, dependendo da região, é arroz marineiro. E eu sempre considerei isso. Então, eu vou fazer hoje um arroz com fruto do mar. Olha só. E, bueno, espero que vocês gostem. Com certeza. Quer dizer, com certeza. Vai ter um sininho para tocar depois. Vamos tocar o sininho, né, professor? Mas muito bem, Cris. Depois tu nos conta um pouco na próxima volteada os ingredientes, né? Tá, pode deixar. Para nós termos de ideia que estão... não é muito comum, pelo menos a minha culinária, né? Mas vou aprender contigo mais essa. Muito bem. Professor, voltando ao nosso bate-papo, o senhor, na sua fala, fazia uma transição contando-nos da criação das safras de cifra. Depois a gente fala um pouco mais do negócio, o senhor pode já engatar também esse assunto, mas eu acho que é pertinente a gente retomar a questão desse trabalho multidisciplinar, né? Não deixa de ser intra, e é assim, de fato, né? Trazendo diferentes formações que agreguem e que façam com que o negócio, uma boa ideia, né, possa crescer, porque hoje está muito usual, né, se mencionar as startups, que na verdade são ideias que geram pequenos negócios e que a expectativa é que esses negócios cresçam. Não deixa de ser, né, uma ideia, o senhor tinha, já nos contou como é que essa ideia surge, realmente no momento em que, acho que São Paulo, o senhor mencionou as universidades que são estaduais, né? Sim, a USP, uma estadual. Uma universidade estadual tem essa tradição positiva de permitir esse acesso que me parece muito necessário, mais do que importante para a formação dos estudantes, e que as universidades federais vêm ao longo do tempo acompanhando essa tendência. Conversávamos antes da gravação o quanto hoje temos normativas institucionais, legislações federais que permitem que essa interação se dê. Isso é muito positivo para todos, né? Para a sociedade, para os estudantes que podem estar em conexão com as realidades, e para a gente que pode estar oxigenando as realidades também, para a gente não ficar enferrujado quem está na instituição. Então isso é muito positivo. Mas como dizia, o senhor já nos contou da ideia. E como é que surge essa necessidade, se assim o senhor me permitir, de trazer para crescer criar um ambiente de pessoas com esse espírito multidisciplinar e empreendedor, sem dúvida? Bom, quando abrimos o escritório, não é, Márcio? Eu te falei que a gente já tinha alguma renda, já tinha alguns estudantes que já tinham condições de estagiar, já nos ajudaram. Sim. E uma coisa importante para os mais jovens é sempre pensar que qualquer negócio que vai se fazer, ele tem um tempo de amadurecimento. Se tu tentar fazer um negócio porque tu está ganhando 200 mil e tu achar que amanhã tu vai estar ganhando 200 mil, não faça, que tu vai te dar mal. Eu sempre digo, não pule os degraus da escada, suba os degrau por degrau. Eu precisei nessa época, eu sempre estudei em colégio público, tirar os meus filhos que estudavam no Gonzaga, tá? Meus 2 filhos, o Fabrício e o Ramiro, botar numa escola pública, porque me ajudaram a sobrar dinheiro, para ajudar a pagar as despesas do escritório. Porque em 90 foi quando o Collor entrou e liquidou os salários do servidor público. Mas aí, na época eu te falei que fazia a parte financeira e fundiária, mas eu via que tinha mais coisas naquela propriedade que precisavam fazer, muito mais coisas, então tinha que buscar mais profissionais. Mas desse sair, uma coisa que eu pensei, e na formação das safras de cifras, está determinado nos acordos de cotista e no contrato social, que é uma empresa prestadora de serviços. É diferente de uma propriedade rural que tem um patrimônio terra. Então, o que vai fortalecer o crescimento da empresa? É a cabeça das pessoas. A inteligência é a cabeça das pessoas. Bom, mas se a inteligência é a cabeça das pessoas, eu não posso pensar numa empresa que vai ser só minha. Certo. Porque eu preciso das pessoas, se eu pensar que é só minha. Então, a primeira coisa que eu determinei, filhos e cônjuges não podem trabalhar na safra de cifras. E com isso nós vamos trazendo bons profissionais, porque as pessoas pegaram e disseram assim, pô, nós poderíamos ser dono dessa empresa. Perfeito. E a realidade confirmou que era isso. Então nós conseguimos ter, mais adiante aí eu vou chegar na multidisciplinaridade, claro, que eu falo aumentando, que quando nós trabalhávamos com custo e financeiro no início, depois mais adiante nós nos damos por conta que isso é meio.
Custo é meio. O mais importante de tudo são as pessoas. Então, quando tu vai trabalhar com uma propriedade, tu faz custo, tu faz orçamento. Mas e se a família não está bem? E se a relação da família não está bem? E tem negócios que não dão certo, não é porque o negócio não é bom, é porque a família não se acerta no negócio. Porque a relação de duas pessoas já é difícil. A relação de duas pessoas com o negócio é muito mais difícil. E família é mais complicado, porque tu botar um familiar para dentro é muito bom, mas tirar um familiar que não dá certo do negócio é terrível. E aí, com a multidisciplinaridade, nós conseguimos chegar hoje. Hoje nós temos agrônomos, nós temos veterinário, nós temos advogados, nós temos contadores, nós temos psicólogos. O nosso time hoje é 308 profissionais, sediados em Pelotas, em Castro, em Goiânia, Cuiabá, Ribeirão Preto e Uruguaiana. Mas a grande concentração aqui. No momento que nós criamos essa multidisciplinaridade, nós chegamos na propriedade e praticamente temos condições de atender quase todas as vertentes, menos a área de produção. Nós não entramos na área tecnológica. Porque quando criamos as safras simples, a formação do profissional da agronomia, da veterinária, da zootecnia, da ciência agrária, é toda ela para trabalhar na produção. Eu digo, nós temos que trabalhar numa coisa diferente, vamos trabalhar na gestão, mas não na produção, porque nós não temos a competência de pegar o Márcio, que é um especialista numa produção de gado e leite, e eu queria fazer isso aí. Mas o Márcio também não domina a parte financeira, que a universidade não prepara e que a maioria dos alunos não quer. Verdade. Hoje é diferente. Não hoje, muito, pouco. Mas hoje a gente procura mais. Aqueles que querem tocar, procuram mais. Então criamos a multidisciplinaridade, que foi fundamental. Porque a multidisciplinaridade atendeu o conjunto da propriedade. E quando nós começamos a entender de família, de trabalhar na sucessão em vida, organizar, a sucessão em vida, alguém disse para mim, Loter, não me fale em sucessão, tu acha que eu vou morrer? Eu digo, a sorte que tu não sabe quando. Porque quando a gente nasce, a gente começa a diminuir a expectativa de vida. Então, a multidisciplinaridade, depois eu posso comentar mais sobre essa coisa, é fundamental para fazer o atendimento. E isso dá um crescimento. E uma coisa que tu falou muito importante, e que os alunos precisam saber, e as universidades têm que se abrir para o mercado, que essa informação que tu trabalha fora e que tu traz para dentro da universidade é um crescimento enorme dos alunos, dos profissionais que vão sair dali. Porque afinal esse aluno vai voltar para a realidade. Claro, tu não está fazendo aluno para ficar dinheiro. Claro, é para voltar para a realidade que remunera as universidades, né? Que sustenta as universidades. Então essa é uma visão realmente cada vez mais necessária, né? Já era para termos evoluído talvez mais nesse sentido, mas eu acho que temos que ser otimistas que os caminhos apontam para isso cada vez mais, né? E aí, professor, surge a Safras e Cifras, do formato que eu já mencionou, com esse foco, né, que cada vez mais torna-se pauta das discussões ligadas ao agronegócio, que é trabalhar a governança do negócio, né? Passando pelas questões de sucessão, mas também o negócio como um todo, né? E eu imagino que tenha muita história para contar desses desafios de lidar com esses aspectos de fazer o negócio funcionar dentro dessas particularidades de ser da mesma família, ou ter percepções diferentes, até quando não se é da mesma família. Como é que surge como é que isso acaba acontecendo assim e dando tão certo, né? Porque afinal é uma empresa hoje com mais de 300 funcionários, em algo que era o tão usado diferencial, né? Isso acabou sendo o diferencial de alavancagem do negócio. Então imagino que tem muita história para contar, não precisamos contar histórias, mas como é que viver essas... É muito bom para nós, porque tem muita emoção nisso aí, né? Mas, sem dúvida. Quando tu consegue acertar uma família que está desacertada, que não convive mais pai com filho, ou com genro, ou com nora, que não consegue mais juntar os netos, e tu consegue organizar através da governança, que tu cria as regras que tem que ser feita, como é que eles se comportam. O familiar que não está no negócio, com o familiar que está no negócio, como é que remunera o familiar que está no negócio do familiar que não está no negócio. Por que a gente quer isso aí? Nós queremos que essa propriedade não se divida. Perfeito. Tá? Tu sabe que na agropecuária a escala é fundamental. Então, e normalmente uma das causas do êxodo rural, que não é só essa, foi a sucessão. Que as propriedades fracionavam na sucessão e nenhum peão daqueles sobrevivia. Entendeu? Eles ficavam pequenos e ficavam sustentados. Então, o nosso objetivo é a harmonia da família e o crescimento sustentável do negócio sem se dividir. Mas tu não faz isso, tu não organiza.
Então tu tem regras, por exemplo, para entrar na sociedade, para sair da sociedade, como é que vende, como é que não vende. Definir funções para que dois não trabalhem na mesma função, para não dar atrito. Sempre tentando tirar o atrito fora. Perfeito. E sempre fazendo com que os filhos que estão fora do negócio, pelo menos uma vez por ano, eles participem para saber tudo do negócio. E aí nós criamos um fórum familiar. O que é o fórum familiar? Nós trouxemos similar a um conselho. O fórum familiar é uma reunião anual, onde vem toda a família. Os que trabalham no negócio, os que não trabalham no negócio, mas que serão donos, ou já são, ou serão donos. E aí se traz também as crianças, e se cria atividades, inclusive, para as crianças, e se trabalha o dia inteiro ali, se apresenta os resultados, como é que vai ser a distribuição de resultados para a família, quanto nós vamos investir, vamos investir, não vamos investir. Então sai aquela caixa preta, porque se tu não faz isso, o que está lá na universidade está com salário há 4, 5 anos sem aumentar, e o outro que está lá plantando soja e arroz, está vendendo arroz a 115, e começou a comprar carro novo e caminhonete, e o cônjuge daquele que está na cidade está apertando, começa a dizer assim, estão nos roubando, teu cunhado está nos roubando lá fora, até eu faço uma brincadeira, vamos para Jurerê tomar banho, e nós vamos aqui para o Cristal, para o Camaquã, nada contra o Cristal tomar banho. Então essa briga tu tem que evitar, enquanto tu traz a família toda, acaba essa briga. Sim. Porque eles pegam participar do resultado do negócio. E aí o que acontece? Ele não tem porquê lá no fim ele querer sair do negócio. Claro. Já estão treinados para ficar no negócio. Começa também, né, professor, imagino eu, a criar pertencimento cada vez maior para o negócio. Sim. Que é algo que a gente, por onde se anda, em nosso país pelo menos, onde há atividade de agronegócio, se vê muito, né? Que é a dificuldade de mão de obra, né? Pessoas para trabalhar. É impressionante. Em especial no gado leiteiro, que tem essa origem muito familiar, na maioria das vezes, né? Depois se tornam ou não negócios maiores, mas se vê muito essa dificuldade de ter pessoas atuando, né? E se há o pertencimento, bom, já essa qualidade de mão de obra já pode, daqui a pouco, começar a acontecer por dentro, né? Sem necessidade de trazer gente fora. E uma coisa que a gente, ao longo do tempo, e aqui estou vendo bastante mulheres, nós também trabalhando, nos damos por conta que a participação efetiva da mulher é decisiva dos negócios. É decisiva dos negócios. A mulher tem uma relação muito melhor, ela circula muito melhor junto com a família e junto com os colaboradores que o homem. Tá? Normalmente, aquele filho mais fragilizado, desculpa o termo, o pai dá porrada nele. Tá? Para quem é que ele vem se queixar? Para a mãe. Então, a mãe é o algodão dos cristais para acertar a família, transita muito bem nos colaboradores e, além disso, é extremamente organizada. Então, o que aconteceu com isso? As mulheres começam a assumir a gestão das propriedades na parte administrativa, financeira, custo fundiário, elas dominam, até porque o produtor não gosta de estar nessa parte de papel, ele está lá na produção. Então, com isso, nós fizemos um fechamento. Tá? As empresas começaram a crescer e hoje os melhores clientes que nós temos é onde que há uma participação efetiva das mulheres. As mulheres com isso se potencializaram e hoje tem esse enorme grupo de mulheres no Brasil. Em tudo que é lugar tem grupos de mulheres. Tanto é que elas criaram o CNMA, que é o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que é em São Paulo, que eles reúnem de 1.500 a 2.000 mulheres por ano do agronegócio. Não teve evento recentemente? Vai ter agora em outubro. Terá então? Eu vi propaganda. Elas vão fazendo algumas... divulgação. Não, mas elas já estão começando a fazer algumas preparações no interior. Então tu vê... A multidisciplinaridade, achar um lugar para a participação das mulheres, não querer que todos os filhos trabalhem no negócio. Não adianta tu achar que todos os filhos têm que trabalhar no negócio. Tu tem que, tudo na vida, tu tem que fazer o que tu gosta. Ah, mas eu prefiro pagar para aquele filho lá fora, se ele não gosta de fazer aqui, vai me criar problema do que eu trazer ele para dentro do negócio. Perfeito. Então, isso, a multidisciplinaridade dos psicólogos conseguem enxergar isso aí para acertar. Então, isso dá um fechamento extremamente forte e aí entra a emoção. Né? A emoção, que se acertaram, não brigo mais, o pai consegue se reunir com os filhos. Eu faço algumas brincadeiras, Márcio. Tu tem tempo para ver futebol, ver o Inter e o Grêmio. Minha mulher diz que eu sou colorado, minha mulher diz que não sabe como é que eu posso achar que isso é lazer. Porque eu sofro antes, sofro durante o jogo e sofro depois do jogo.
Mas aí eu digo assim, se vocês têm tempo para ver futebol 2 vezes por semana, as mulheres e os homens vêem novela, e vocês não têm 1 hora por semana para se reunir, para tratar do negócio, para que tratar do negócio 1 hora para ser profissional? Para não levar a tratativa do negócio para a hora do lazer, na hora do churrasco, na hora do andamento. Por quê? Porque na hora da reunião sempre vai dar para quebrar o pau. Mas quebrando o pau numa hora de uma reunião profissional é diferente do quebrar o pau lá na reunião da família. Sim, que não é porque óbvio. lá veio a nora, lá veio gente, tem gente que não está no dia a dia. E aí pegou a brigar e se distanciar. Então, são coisas que a governança vai fazendo até na condução das reuniões, né? E aí tu regula se cônjuge pode trabalhar ou não. Aí eu faço brincadeira assim, como é que chega o vosso sogro? Aí os caras ficam assim, quando é que porco vale dinheiro? Quando morre. Então chega o vosso sogro quando morre. Mas aí eu completo que tem muito genro às vezes que é melhor que os filhos. E aí voltando aqui nas safras, hoje a Safra Cifras tem mais de 40 advogados. Meus 2 filhos são advogados, as minhas 2 noras são advogadas. E eles não podem trabalhar na Safra Cifras. Então isso deu a sustentação. Hoje nós somos 29 sócios na Safra Cifras. Claro que tu está chegando ao limite de número de sócios, mas tu está criando funções e distribuições de resultado. Por exemplo, eu tenho 30% da Safra Cifras hoje. O resto já foi vendido, foi vendendo. E tenho 13% ou 14% da participação do resultado. Então tu cria o quê? Tu cria um espírito de corpo que eles serão os donos da safra. Eles já se sentem donos da Safra Cifras e são donos da Safra Cifras. Isso fez crescer. Isso fez o que nós fizemos nós crescer. Quanta história bacana. O senhor mencionava dessa coisa familiar, né? Eu, curiosamente, eu estive no Paraná, na região do Castro, e encontrei alguns exemplos que é exatamente o que o senhor nos escreve, evidentemente, mas só em tom de relato, de encontrar os filhos atuando na ponta. Me ocorre um exemplo específico em que a filha fazia o manejo das bezerras, das vacas, né? E o filho a parte de lavoura, preparação de alimentação para esses animais, claro, e quem fazia a administração, a senhora, né, a matriarca da família, e que eu nem conheci nessa visita que fiz, né? Mas era ela que fazia essa gestão, exatamente. Talvez seja um cliente de vocês até lá, mas de qualquer forma é essa constituição. Isso hoje, essa multiplicação não é mais a Safra Cifras, é logicamente que elas mesmas estão se multiplicando. Isso é interessante em qualquer negócio, a participação da mulher. A Safra Cifras participa da plataforma de umas 4, 5 multinacionais do agronegócio. Tanto é que, por que ela participa de 4, 5? Porque nós temos 4 grandes áreas de atuação na Safra Cifras. O planejamento sucessório, a governança, o planejamento tributário e a gestão econômica e financeira. Porque a gestão econômica e financeira foi o que começou a Safra Cifras. Hoje ela serve de meio para tocar o negócio, para analisar o negócio, mas ela é fundamental para a família. Porque eu tenho que saber que resultado eu tenho, se eu posso distribuir ou não posso distribuir. Senão não tem como fazer sucessão. Claro. Aí, mas deu uma baita safra de soja, o preço foi lá em cima, eu vou distribuir. Agora o Márcio vai lá e compra uma cobertura. Só que aquela cobertura ele vai pagar em 4, 5 anos. Na outra deu uma frustração, deu uma enchente e não tem soja. Então nós tivemos que começar a criar fundos de reserva. Todo mundo distribui tudo, distribui uma parte, cria um fundo para compensar naqueles momentos que está mais complicado. Que é um erro bem comum, que se ouve muito essa coisa. Agora deu, vamos dividir tudo o que deu naquele ano. Isso é um erro comum, não só na divisão, né, mas como quando é que tu faz mais investimento? Quando os preços estão em alto. Quando é que tu paga os investimentos? Quando os preços estão em baixo. Porque isso é um ciclo, né? Claro. Sempre foi um ciclo. E quando tu compra que o preço está em alto do produto, o que tu está comprando também está caro. Também. Então essas coisas têm que ser orquestradas e integradas. Tem que ser integradas. Então hoje, por exemplo, nas safras que eu te disse, 29 sócios, estamos vendendo 4, nós temos que sair das safras dos sócios com 65 anos. Aí tu vai me dizer, mas como é que tu está lá com 72? Porque como eu sou fundador, eu tenho algumas regalias. Como dizia um chefe meu, antiguidade é posto. Como diz um cliente meu de Uruguaiana, assim, vou te mandar um vinho para patrão. É isso aí. Mandar um vinho para patrão. Então, eu continuo, por exemplo, só precisava participar do conselho, porque nós temos os órgãos de governança da Safra Cifras. Nós temos um conselho, nós temos um comitê estratégico e temos um setor de gestão. Tá? Então, lá no conselho é a Ronde, é a que administra todas as Safras Cifras.
Porque hoje nós somos mais ou menos 6 empresas na São Francisco. Porque você sabe, por exemplo, para te fazer contabilidade, o conceito de contabilidade, quer que a maioria das cotas seja de contadores. Para fazer a agronomia tem que ter crédito, e assim segue. Então tem que ter 500 mil safras. E por curiosidade, o senhor tem contratam conselheiros externos? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Contratamos muitos treinamentos, certo, mas ainda não o conselheiro externo, que é uma coisa que nós temos que fazer urgente. Eu lhe pergunto porque a gente está aprendendo muito com esse seu relato para a constituição de futuros negócios, quem está nos assistindo, entender como um negócio bem sucedido ele é pensado, não só para os outros, mas internamente. Né? E não adianta nós falar em sucessão, Márcio, e quem está nos assistindo, se nós não tivéssemos feito sucessão dentro da safra simples. Sem dúvida. Isso é bom para fazer para os outros, e por que vocês não fazem para vocês? Então, é diferente, claro que é, porque é um prestador de serviço, que um patrimônio são a cabeça das pessoas, o outro é patrimônio interno. Mas o processo de sucessão todos são finitos. Claro. Tem que ser feito aqui, feito lá. Nós temos uma regra o seguinte: vendeu cotas, vai receber em 14 semestres. Quem comprou vai pagar em 14 semestres. Por quê? Porque se ele comprou, ele vai passar a ter mais receita. E com essa receita que ele tem mais, ele vai pagar essas cotas de quem ele comprou. Entendi. Então, essas coisas têm que ser pensadas para ir fechando. Que bacana. Mas o professor deve estar nessa sua fala percebendo, na verdade, olfateando também, o que eu estou olfateando aqui, que está cheirosa a cozinha do Christian. A Christian, que sabe que nos relata os ingredientes, ele está cortando alguma coisa lá, nos relata os ingredientes. Hoje o Christian está um pouquinho longe da gente, a gente está assistindo. Estou cortando uma cebola pelo choro. Uma pimenta, ninguém tem problema com pimenta, né? Não dá. O que tem na tua... Arroz marineiro, é isso? Arroz marineiro? Isso, gostei do nome. Tem camarão, né? Anéis de lula. Mas olha só. E vou usar também os tentáculos da lula. Mexilhão. Eu costumo usar o peixe. Eu costumo usar o peixe sapo, sabe? Mas dessa vez eu trouxe um primo irmão do atum, que é o meca. E polvo, tentáculos de polvo. Toma. Isso aí que eu vou usar. Tudo filmado aí, não é, Elton? Nós temos que passar a receita no episódio depois para todo mundo. Pois, normal. E isso é alho? Tem cebola, pimentão amarelo, vermelho e um pouquinho dessa pimenta que eu coloquei agora. Tá. Vamos que vamos. Isso vai combinar com o vinho que nós vamos tomar depois do episódio, né? Eu só queria completar uma coisa, se me permite, quando eu falo das multinacionais ali, porque a gente está em 4 ou 5, porque nós não temos exclusividade com ninguém. Para não parecer que a gente quer trabalhar para uma. E essas 4 grandes áreas nossas estão nas plataformas deles, que eles têm, não sei se você sabe, mas as multi têm problemas de milhagem também. Tipo companhia aérea, quando tem problema de milhagem. Então o produtor vai comprando e vai gerando pontos. E com aqueles pontos ele pode comprar equipamentos, ele pode comprar produto, mas pode comprar serviço. Tá? E hoje as multinacionais, e não só as os players do agronegócio, estão muito interessados com o processo de sucessão. Então eles estão investindo muito no processo de sucessão. Por quê? Porque a diferença dos produtos está ficando muito estreita, muito pequena entre um vendedor dá um produto baixo, um produto baio, um produto singento, um produto corteiro. O que é fundamental para eles? A pessoa. Fidelizar a pessoa. E tu não fideliza a pessoa só com preço. Né? Tu tem que levar coisas diferentes para a pessoa. E as coisas diferentes, fazer com que aquela família se dê bem, que ela tenha um bom programa de governança. Isso eles se deram por conta. E isso eles estão fazendo muito forte no Brasil para fidelizar clientes. Para o negócio perdurar. Porque, como dizem as cooperativas, tem cooperativas que me disseram que hoje 70% da produção que eles recebem é entregue por 30% dos produtores. Esses pais, esses produtores antigos, são fiéis à cooperativa. Tem uma história. Sim. Mas quem garante que os filhos dos 30 serão? E se os filhos dos 30 não serão, de onde é que virá 70% da produção? Então, isso são coisas que hoje o agronegócio pega a pensar nessas organizações societárias das famílias para essa fidelização. Para garantir, como eu disse, continuidade do negócio deles próprios, né? Porque, afinal, quando uma grande player vem a um país como o nosso, que é um país
muito rico em termos de capacidade produtiva, pelo menos, né? Ele não quer perder nem um passo que dê, né? Que venha a dar, em termos de se estabelecer naquele país, no caso no nosso. Muito bem. Já voltamos, professor, e vamos ouvir o Jari, que está se armando aí para uma nova... Eu estou dizendo aqui pro Gustavo aqui que a tripa gorda está comendo a fina já. Esse cheiro bom, né? Acho que vai ter gente aí da plateia que não ia comer agora, depois desse cheiro vai provar, né? O arroz marinheiro do Christian. Márcio, nesses 40 anos de estrada que eu tenho, público e notório a minha preferência, né, pelo chamamé, sempre gostei, gravei já muitos chamamés. E agora, quando nós estávamos, antes de começar a gravação, nós estávamos cantando um chamamé que se chama Las Três Marias. Tu gostou, né? Isso, eu não conhecia. Para deixar registrado aqui. E antes de iniciar, quantos festivais nativistas já estivessem? Praticamente todos, se não todos. Eu quero crer que todos, premiados, na grande maioria deles, enfim. Mas de registros fonográficos, bota antigo, né? Considerando LP. Considerando 4 LPs, 4 LPs ainda no tempo do Querência, né? Quando eu toquei baile, eu comecei no baile, a minha escola foi o baile, o fandango, né? 10 anos tocando fandango, que formou como eu digo, a personalidade musical que eu tenho hoje foi o fandango, onde te dá uma escola muito grande de, primeiramente, encarar público, né? De tu lidar com o público, harmonização musical, vocal, vocalização, escolhas de repertório, isso aí é uma coisa que influencia muito, né, o baile. E são 40 anos já, e o total são 22. É uma obra. Entre LPs e CDs. E estão todas nas, hoje, plataformas, maioria? Alguma coisa sim, tem muita coisa que se perdeu, ainda no tempo das gravadoras, né? Que as gravadoras, eu sempre disse assim, a gravadora ela tem um problema, a gravadora quebra, ela quebra o músico também, ela quebra o artista, porque não tem mais desaparece o disco disponível, mas hoje as plataformas... Mas dá para recuperar, por curiosidade, no sentido da obra é tua? Sim, com certeza, dá. Mesmo que o CNPJ lá da gravadora tenha sido. Se consegue, sim. Hoje a gente já tem essa facilidade aí. Já é uma estrada, 22 discos e 40 anos de estrada. Eu já comecei nos festivais velho, né? Tu já estavas cantando no festival e eu estava em baile, tocando baile, né? Tá me chamando também de velho. Também. Entendi. Jari, nos brinda então. Qual é a história dessa música que tu nos falou antes? Essa história? Desse chamamento? Las Três Marias, Márcio de Medina. Isso aí é uma história que ele conta onde ele conheceu... eram 3 irmãs, né? E muitos brigavam pelo amor dessas 3 irmãs. Então, quem seria o que conseguiria conquistar o coração de uma das 3 Marias, né? Que é mais ou menos assim. En mi pago hay un ranchito en un lomo ubicado de blanquísimas paredes y naranjales rodeado. Allí viven 3 hermanas, las 3 llamadas María. Igual aquí en el cielo puso el criador un día. Una María Antonia morocha preciosa, otra es María Rosa, que es un primor, y la más divina es María Cristina, de la cual espero sincero su amor. A ella mi canto sencillo dedico y al cielo suplico y me dé inspiración para que mi verso conmueva su alma, llenando de calma mi corazón. En noche de clara luna siempre se sabe escuchar de lejos la serenata que allí les van a cantar.
Allí todos van buscando la esperanza de un querer, pero aquel que tenga suerte, quién sabe quién ha de ser. Una es María Antonia Morocha preciosa, otra es María Rosa, que ya es un primor, y la más divina es María Cristina, de la cual espero sincero su amor. A ella mi canto sencillo dedico, y al cielo suplico y mi inspiración, para que mi verso conmueva su alma, llenando de calma mi corazón. Que lindo. Aí tá as três Marias. Que lindo. E toda com uma roupa muito interiorana, muito regional. Sim. Bonita demais. Típica do Mário Medina Medina, né? Esse grande compositor correntino. Né? É. E como a gente carece disso na nossa música, Sim. né, Jari? Que teve vários... Tem ainda, né? Um ciclo específico. Eu acho que hoje acabou se culturando Sem dúvida. na nossa música, né? Uma vez uma pessoa, um amigo, mora no Rio de Janeiro, ele, e me perguntou por que a música aqui em Pelotas era tão aberta, assim, tão se cantava. Eu digo, hoje Pelotas Pelotas canta toda a América Latina. Ela canta todos os ritmos. Muitos colegas nossos, inclusive, que são estudiosos, né? Vamos falar o Rodrigo Jacques, é um grande estudioso da música latino-americana. E então, digo, hoje em Pelotas, por ser esse berço cultural tão grande e estudantil, né, universitário, se canta toda a América Latina aqui. Eu acho que toda ela é bem divulgada. E isso é um aspecto interessante também. E aquilo que eu mencionava da questão da temática, né? A temática interior aqui, o interior ainda existe, ainda bem, né? O interior da pequena propriedade, isso até já é cantado. Tu cantas uma música, Adair de Freitas, pode ser? Pode ser. Que tem essa ainda existe o homem do campo, o homem que doma, o homem que vive que doma boi, o homem, enfim. Sim. E quantos a gente precisa, não podemos deixar morrer isso, porque os jovens, né, já não tem essa vivência do cavalo, tem admiração da lida do campo, da lida da lavoura, que o professor comentava da sua trajetória, que eu tive um pouco também, porque veio do interior, mas enquanto isso vai se perdendo naturalmente. Então a música é uma forma de também contar essa história para que ela não se perca, que fique pelo menos como referência. Uma coisa engraçada que o meu vô contava muito assim, né? E dizia que o pai disse assim: eu não quero mais estudar. Ah, tu não quer estudar? Então tá, não tem problema, vamos embora, vamos lá para fora. Pegou, prendeu um cavalo no arado, botou as rédeas no pescoço assim, né? Agora vai. Vai. Foi 3 dias e o pai quis voltar pro colégio. Isso aí é uma coisa que é bem isso aí, né? Então, eu passei por uma situação dessa. Mas eu vou contar. Acredito que muitos, isso seja parte da história de muitas pessoas no interior, né? Mas... Bom demais, Jair. Vamos lá então, professor. Como é que é essa história que o senhor ia contar, então, aproveitando? Foi o Jair falou. Eu ainda morava na casa dos meus pais e estava querendo parar de estudar. Uhum. E aí meu pai falou com o pessoal que trabalhava com ele lá, disse, vão capinar milho. Capinando de milho no sol. Eu vou de um lado, tu vai do outro. E nós vamos os dois atirar a terra na capina, quando tiver a terra nos pés de milho, para cima do terra. E assim eles começaram. Eu acho que eu não levei 3 dias, eu acho que foi menos. Já vou exatamente o que tu falaste, né? Isso. Verdade. Professor, falamos aí mais tangenciando, mas sobre agronegócio, né? Sobre aquilo que é uma das riquezas do nosso país no aspecto de produção, de potencial de desenvolvimento reconhecido mundialmente, né? Nosso país é agro, realmente, como tanto se diz. Como é que o senhor vê, é uma pergunta, claro que tem que lhe apertar também, colocar alguma saia justa, como é que o senhor vê, sobretudo no potencial que ainda nosso país tem, produtivo, né? E considerando, evidentemente, não dá para desconectar das realidades que se vive, que são cíclicas, eu me refiro à política,
que vêm sendo cíclicas no nosso país, que é muito jovem no aspecto, penso eu, dessa redemocratização que passamos não faz tanto tempo, talvez um pouco mais de um quarto de século, ou seja, nada, né? Mas que faz parte. Mas lá fora, essas questões que são da conversa, mas lá fora isso, temos sim pessoas, temos ambiente, temos, enfim, um potencial gigante. Para absorver isso tudo, pensando no hoje e tentando vislumbrar, nem que seja de forma estreita, o que será do nosso país nesse sentido, e aqui, que isto pode trazer para tornar nosso país ainda mais forte, pensando em fortalecimento da sociedade. Bom, eu não tenho dúvida que o crescimento do agronegócio vai continuar, e vai continuar muito forte. Nós vamos praticamente ser os primeiros em quase todos os produtos que nós temos no país. Que ótimo. Há uma grande mudança que tu falou na parte política aí. Por exemplo, hoje o agronegócio não depende mais praticamente do crédito oficial. Então, quando se fala no plano safra, que tem que sair, é importante, principalmente para a pequena propriedade. Mas existe hoje muitas formas de financiar o agronegócio. Pelo agronegócio ter crescido muito, os agentes financeiros, os fundos de investimento, entraram nesse negócio. Então, hoje tem muito fundo de investimento comprando áreas e deixando, às vezes, o próprio produtor que vendeu a área, trabalhando na área e arrendando. Então, tu pega esses bancos, antes o grande financiador era o Banco do Brasil. Hoje o Itaú é um grande financiador, o Bradesco é um grande financiador. Nós mesmos, a Safra Francisco, temos um treinamento para 300 gerentes agrícolas do Itaú, tá? Sobre essa parte de governança do agronegócio. Então isso está alavancando, não está faltando recurso, entendeu? Está alavancando. E nós tivemos primeiro esse grande crescimento que foi o Cerrado Brasileiro, né? O Cerrado Brasileiro foi feito a maioria por gaúchos, ou por catarinenses ou paranaenses, mas muitos paranaenses que saíram do Rio Grande do Sul. E agora o crescimento está se dando vertical. Tá? É impressionante a tecnologia e a produtividade. E uma grande diferença que eu noto das nossas regiões aqui, principalmente da nossa metade sul, é que o produtor do Sudeste e do Centro-Oeste ele é mais ágil. Entendeu? Ele é mais ágil. Ele é uma pessoa, se teve uma frustração de safra, ele não fica chorando 3, 4 anos em cima daquela frustração. Ele já está pensando como é que vai sair, como é que vai poder tocar aquele negócio. Então isso permite que muito rápido, por exemplo, 2, 3 safras no ano, pode ser feito normal. E aí nós temos o que tu disse, nós temos tudo. Temos solo, nós temos clima, nós temos extensão territorial, nós temos água, nós temos clima temperado, nós temos clima tropical. Então nós produzimos de tudo. Vocês às vezes não têm noção, nós não temos noção aqui no sul, o que as regiões desse Nordeste produzem de fruta para exportação. Pega uma petrolina, não sei quantos aviões saem por dia com frutas para exportação. Entendeu? Então, tu tem tudo isso aí. Então, hoje, por exemplo, a grande dificuldade está de tu adquirir mais áreas que foi fácil de adquirir antes. No Centro-Oeste, pelo preço que estão as terras. Sim. E, normalmente, o pessoal está capitalizado, não quer vender terra. Sim. Então, onde é que está o crescimento se dando hoje? Piauí, Maranhão, que a gente imaginava que aquilo lá era só seca, né? Pará, Rondônia, Pará. Então, agora, se tu pensar em crescimento horizontal, é nessas regiões que está aí. Certo. Crescimento vertical está dentro do Cerrado Brasileiro, está dentro do Sul-Sudeste e está aqui no nosso noroeste, no centro do estado, na região de Erechim, aumentando os níveis de produtividade. O que nós precisamos, que eu vejo que o agronegócio precisa mais? Deixar de ser só commodities, tá? E fazer mais beneficiamento, agregar valor nesse produto. Porque nós estamos passando uma fase, por exemplo, agora a grande dependência que nós temos da China, em soja e carne, mas carne, por exemplo, o preço do boi está uma vergonha hoje. Onde um produtor vive só de pecuária de corte, principalmente na nossa região, que tem um clima difícil, que as propriedades não são grandes, se ele tiver só pecuária de corte, ele tem sérias dificuldades de renda. Está empobrecido. Tu vender boi a R$8, R$9 o quilo, que já teve há quanto tempo lá atrás, com todos os custos que aumentaram. Diferente do Centro-Oeste, que tu tem escala. Por exemplo, tu faz uma pastagem, dura 6, 7, 8 anos, tu tem tamanho, tu dilui o custo. Claro. Porque tu tem uma estrutura de pecuária de corte para cuidar 1.000 hectares, essa mesma estrutura cuida 4, 5 mil hectares. O mesmo fogão cuida 4, 5 mil.
Então, isso é uma limitação que nós temos na metade sul. Eu acho que aqui nós teríamos que achar uma forma de nos diferenciar por qualidade de carne. Realmente nós temos qualidade de carne. Tu fez uma entrevista, o programa fez com o Luizinho, que é um exemplo típico aqui na região, que é diferenciado, tem uma qualidade de carne, pode pagar mais produtor, que agrega valor, e tem consumidor para pagar isso aí. Não é que não tenha consumidor para pagar isso aí. Hoje é uma grande geração no centro-oeste de etanol, grandes indústrias de etanol. Por que o milho hoje não baixa tanto? Porque antes tu tinha que trazer o milho do centro-oeste para o Porto de Santos de Paranaguá. Tu gastava mais em frete do que o preço do milho. Tá? Hoje esse milho não precisa descer mais. Esse milho hoje, grande parte desse milho está nessas grandes indústrias de etanol. Que aí esse subproduto vai para onde? Para a pecuária, para a alimentação. E além disso, está sendo criado no norte do país muitos portos que vai nos facilitar, e já está nos facilitando, esse produto sair para exportação sem precisar descer para uma logística exagerada, claro. Uma logística, exatamente, uma logística muito melhor. Então, quando eu vejo os estudantes de agronomia, veterinários, zootecnia, eu digo assim, vocês têm potencial nesse agronegócio. Porque dentro do agronegócio tem 500 mil atividades que tu pode trabalhar dentro do agronegócio. Custo, sistema, Nossa. E além dessas diferenças regionais, né? Pode trabalhar em situações mais de escala em algumas regiões, e buscar diferenciação em outras. Exatamente. Inclusive no leite, né? O senhor falava como exemplo da carne, com certeza o caminho pode passar por isso, tem que passar, na verdade, por diferenciação, sair da commodity, né? E também no leite, ou seja, em outras tantas atividades agrícolas que podem, o senhor falar das frutas do Nordeste, né, que são exportadas, agregando valor gigante a frutas que são produzidas hoje em escala, mas que são de origem nativa de lá, né? E quanto a gente pode fazer isso aqui também, né? E não se faz tanto, né? Márcio, vocês que estão na universidade, que tem essa estrutura maravilhosa dos projetos na pesquisa, eu não consigo entender por que a metade sul não se fortalece na produção de aves. Se nós fizemos a exportação toda pelo Porto de Rio Grande. Do lado aqui. Do lado, tá? Nós temos mão de obra para produzir. Tu vai dizer assim, a mão de obra está difícil, mas nós temos muitas pequenas propriedades. Claro. Podemos produzir milho. Está com pouco, alguma pequena propriedade não tem escala para produzir milho. Mas dentro do estado tem áreas que podem produzir milho. Daria para ter espaço para produzir milho gigante no estado. Ainda tem. Nós temos uma logística fantástica. Por que não investir aqui? Aí nós tínhamos aves, nós tínhamos frigoríficos aqui dentro, a exportação estava aí, essa mão de obra familiar toda teria emprego para trabalhar rural. A riqueza regional gira o negócio. Então, eu acho que aqui na nossa metade sul, e eu falo isso que a gente é daqui, nasceu aqui, se criou aqui, eu adoro o Cão Sul, adoro Pelotas, que a minha vida mais foi em Pelotas. Eu acho que falta uma mentalidade mais empreendedora. E eu acho que as universidades também têm culpa nisso. Concordo. As universidades formam muito para os alunos fazer concurso. Tu não vê na universidade, ou vê muito pouco na universidade, diferente do programa que está fazendo, e alguns outros professores, para fazer os alunos, treinar os alunos para ser empreendedores. Um aluno veterinário vai sair de uma faculdade, ele não sabe o que é um ITR, o que é um CCR, como é que ele toma um financiamento para uma pastagem. Ele não sabe nada disso. Mas eu não quero trabalhar com clínica. Pô, mas tu tem que ter entendido o conjunto do negócio. Sem dúvida que sim. Então, e por que eu vejo que essa mentalidade aqui é assim? Porque a maioria dos nossos professores também não são empreendedores. E quando tu não tem uma mentalidade empreendedora, é difícil tu passar para os filhos ou para os alunos uma mentalidade empreendedora. Mas ela é possível? Claro que ela é possível. E eu acho que isso falta na nossa região. Falta por cultura do pessoal da metade sul, pela forma que esse patrimônio veio, tá? Que esse patrimônio, a grande maioria veio por herança, nada contra as heranças, se eu quisesse ter herança. Mas tu não vê na grande parte das heranças que vieram que essas pessoas tenham crescido. Ao contrário, muitas perderam o patrimônio que receberam por herança. Culpa deles? Não, culpa de uma mentalidade que não foi preparada para empreender. Tanto é que o processo de sucessão, Márcio, para nós fazermos o processo de sucessão nessa região da metade sul, é muito mais difícil que nós fazemos no norte do Rio Grande do Sul. Porque se tu não é empreendedor e tu só tinha uma caneca dessa e tu nunca adquiriu a segunda caneca, o momento que tu fizer a sucessão com os filhos e dizer assim, pô, mas se eles entrarem aqui nesse negócio e me quebrarem essa caneca,
O que eu vou fazer se o senhor sempre tive essa caneca? Aqueles que conseguiram manter a caneca, porque muitos não mantiveram a caneca. Então, esse empreendedorismo, para mim, é claro que falta nessa região cultural, e as nossas universidades também trabalham muito pouco com empreendedorismo. Verdade, eu concordo. A gente que está dentro da universidade vê algumas chamas, né, acontecendo, mas essas chamas precisam virar, nesse caso, no bom sentido, um fogaréu, né, de iniciativas. E eu acredito que existam pessoas fazendo esse movimento, mas realmente, depoimentos como o seu, eu acho que agregam muito, entendo que agregam muito para dar esse te liga na gente, não tem dúvida. Márcio, porque muitas vezes a segurança, o pai, o que é professor, está no serviço público, ele quer a segurança do emprego para o filho. Só que o serviço público foi bom. Hoje o serviço público paga mal. Paga mal. E não diferencia o bom do ruim do profissional, paga mal. Não há meritocracia. Então está criando uma geração de pessoas frustradas e de baixos salários e de baixa renda. O senhor sabe que a gente que procura fazer um esforço junto com outros colegas de empregar a pessoal que trabalha conosco e favorecer essa empregabilidade, isso é uma realidade, né? Hoje a remuneração no mercado está muito positiva e pelo que se acompanha, não é só no mundo da veterinária e zootecnia, com o qual eu trabalho mais, mas também na questão mais da agronomia pura, né? Do que qualquer outro salário que possa ter no serviço público. Então realmente é uma mudança de mentalidade que tem que, eu falei em chama, vamos usar outro termo, que tem que galopear, né? Já que vamos devolver depois para o Jari cantar uma para nós, que tem que ser mais ágil realmente. E é mentalidade, concordo, professor. A gente acaba usando a palavra cultura, mas não no sentido cultural, artístico, e sim no sentido de criar um ambiente que motive isso desde dentro da universidade. Creio, como disse anteriormente, que já há essa possibilidade, até mesmo jurídica, como eu dizia antes, que antigamente, nessa época, era mais difícil, os professores tinham que deixar a sua dedicação exclusiva. Ou seja, hoje nós temos o advento do parque tecnológico na cidade, e tem chamas que precisam ser apenas mais fomentadas pelo governo local, estadual, federal, por que não, e também que a gente voltarmos ao que é a base da nossa universidade, que é formar gente. Para conectá-las à realidade e serem bem-sucedidos, né? A Fundação Bradesco, se o senhor me permite, tem um trabalho bacana. O senhor trabalhou, eu também, antes de entrar na universidade, tive algumas experiências, tinha pelo menos, acredito que deva ter ainda, um trabalho bacana. O senhor deve lembrar da Eunice, né? Sim, eu sempre cito esse, a Eunice, como uma grande incentivadora, foi eu devo muita obrigação para a Eunice, a Safra de Cifras. Olha só, e que motivava muito a gente, e tinha essa visão. Olha, meu aluno tem que ser formado para deste jeito, e o jeito era conectado com a realidade, e o esforço que ela fazia e faz ainda, né? Ainda é diretora lá, para colocar essas pessoas no mercado. A gente precisa ser mais ativo nisso, né? E menos. E vou lhe dizer uma coisa mais, né? Aproveitando o gancho que estamos nesse bate-papo, nos estendemos um pouco, mas acho que o papo está muito bom pelos seus depoimentos. A iniciativa privada precisa entender que mudou também, que ficar aguardando o estudante que sai pronto, captar ele, e se ele não estiver realmente pronto, porque o pronto de hoje, pelo número de universidades, não é o mesmo que nós tínhamos lá atrás, né? Tem uma quantidade muito grande de gente sendo formada. A iniciativa privada precisa se aproximar da universidade também, e dizer, olha, vamos criar mais vagas de trainees aí dentro, de bolsistas de iniciação, extensionista, extensão inovadora, que hoje é um termo que a gente adota, ou mesmo iniciação científica, para ajudar esse estudante, quando sair do mercado, pouco mais, porque senão vão ficar nas chamas, daquele estudante que se despertou antes, e porque eu ouço muito essa queixa da iniciativa privada, que daqui um pouco a qualidade do profissional que está chegando no mercado não é o que ela precisa. Bom, se não é o que ela precisa, é que ela venha, né, até a universidade, que esse casamento se dê durante o período curricular. Claro, ou seja, e aí a coisa pode também fazer com que se acelere ainda mais o processo de formar profissionais preparados para alavancar mais rápido esses. Mas a tua geração, aqui na nossa região do agro, já é uma geração diferente. Nós já temos uma geração trabalhando no agro aqui na região, que são bastante empreendedores, são bastante muito bom. Mas eu concordo contigo, isso é uma culpa das empresas, uma culpa nossa. Não, acho que é geral. Porque a gente podia ir na universidade, não adianta só criticar o outro lado. Porque se os dois lá têm erro, sim, os dois lá têm acerto. Sim. Então tu teria que na universidade, exatamente. Nós temos um programa de treininho na Safra Cifras.
de menor aprendiz, porque nós somos obrigados, para tantos funcionários tem que ter tantos menores aprendizes. Mas nós tínhamos que estar mais próximos, porque pega a nossa turma aqui, pô, eu gosto dessa coisa, o que quer fazer, faz. Por que vai esperar eles se formar? Claro, pega. Dá uma oportunidade. Mesmo que não fique na sua empresa, vai estar preparado para outras situações. Fique, mas ele está preparado para o mercado que está ajudando. E vai fazer bem. E o mercado do bem é bom para as empresas boas. Eu costumo dizer isso. Ótimo, professor. Jari, faz mais uma que eu acho que a coisa vem se armando lá. A boia está pronta? Né? Faz mais uma para nós, que a boia está quase. Como é que está aí, Christian? Aqui tá, estou finalizando. Que beleza. Nós é um tema. Nos brinda. Uma curiosidade dessa música é que até mesmo as pessoas hoje, os jovens de hoje que têm menos de 28 anos, não eram nascidos quando nós tínhamos lançado esse tema do Gujo Teixeira e do Marenco, que nós cantamos lá em Osório, na Tafona, né? Quando o verso vem para as casas. E essa música está completando 28 anos. Né? Como passa o tempo. Passa o tempo e é um clássico. E um clássico interessante que os jovens que não eram nascidos quando nós lançamos essa música até cantam hoje e conhecem e cantam junto, né? Verdade. Esse tema, isso que é muito interessante isso. A calma do Tarumã ganhou sombra mais copada pela várzea espichada com o sol da tarde caindo. Um panhoelo maragato se abriu no horizonte, trazendo um novo reponte para o fim de tarde bem-vindo. Daí um verso de campo se chegou da camperiada, no lombo de uma gateada, frente aberta de respeito. Desencilhou na ramada, já cansado das lonjuras, mas estampando a figura campeira bem do seu jeito. Cevou mate pura folha, jujado de maçanilha, e um ventito na coxilha trouxe coplas entre as asas, pra querência galponeira, onde o verso é mais caseiro, templado à luz de candeeiro e um quarto gordo nas brasas. A mansidão da campanha traz saudade feito açoite, com olhos negros de noite que ela mesma querenciou. E o verso que tinha sonhos para rondar na madrugada deixou a cancela encostada e a tropa se desgarrou. E o verso sonhou ser várzea com sombra de Tarumã, ser um galo pras manhãs, gateado pra encilha. Sonhou com os olhos da prenda vestidos de primavera, adormecidos na espera do sol pontear na coxilha. Ficaram arreio suado e um silêncio de espora, um cerne com cor de aurora queimando em fogo de chão. Uma cuia e uma bomba recostada na cambona, e uma saudade redomona pelo canto do galpão. Muito bem, Jair. Grande clássico realmente da nossa música, né? Do versos do Gujo Teixeira, que tu mencionaste, que é veterinário também, né? Nosso colega de profissão. Muito bem, o Christian, como é que está a situação? Aqui só finalizando. Então eu queria, antes de encerrar, até que o procedimento é meio Ana Maria Braga, assim, vem o prato, né? Tem um sincero, aqui é sincero, não é sininho, né? Aí, sincero, herança do meu... Uma das tantas coisas que eu guardei do meu avô, de um deles, do avô Pedro, Nunes Corrêa, é esse sincero aqui. Então, realmente era usado nas vacas, nas ovelhas, enfim. E quando dispara marinho, atraído também. Também, né? E ele, enfim,
deixou para meu pai, que deixou para mim, enfim, algumas lembranças. Mas aí no episódio os colegas trouxeram para fazer imitar o programa dele, bate sininho, passa embaixo da mesa. Esse não vai dar, né, professor? Nós passamos embaixo da mesa, não está para nós. Professor, em nome da equipe, queremos lhe agradecer demais as suas histórias, os seus depoimentos, a sua contribuição técnica, sem nenhum exagero, e essas experiências todas contadas, né, vão ficar registradas e com certeza de muita utilidade para os estudantes da nossa universidade, para os colegas que estão a campo, recém-formados, já estabelecidos, né? Então, realmente, muita história importantíssima para a gente. Muito obrigado, professor. A gente vai lhe dar um presente para o senhor tomar que é uma caneca do projeto, para o senhor tomar um chá, um café, enfim, e lembrar dessa sua participação, que tanto nos orgulhou de forma tão carinhosa, que prontamente aceitou o convite, né, professor? Então, para aí, deve ter senão a gente puxa uma adaga ali do Jari, já vamos ver aqui. Não podemos quebrar a caixa. Para aí, professor. Não podemos quebrar a caneca. A caneca é o pior. A caixa não quebra, só rasga. Vamos lá. Aqui está, mas é a caneca do nosso projeto, tá? Maravilha. Muito obrigado, professor. Maravilha. E, sobretudo, para que recorde desse momento que realmente nos deixou muito, muito orgulhosos. E, professor, para finalizar, uma fala que o senhor deseja deixar para nós é de tanta coisa importante que o senhor... Pode deixar que eu coloco aqui. Que o senhor deixou de depoimento, como disse, de ensinamentos. Essa é a palavra que a gente precisa ter, seja lá na idade que estivermos, né? Ensinamentos. Muito obrigado mesmo por abrir seu peito contando essas histórias de forma clara, objetiva e extremamente verdadeira. Bom, para mim foi um momento muito prazeroso estar aqui, por teu convite, por toda a turma dos veterinários que estão aqui, graduados, mestrados, doutorados, pelo Cristian, cozinheiro. Tu sabe que eu sou basco, sou Iribarri, sou do norte da Espanha. Ai. Responsabilidade final, hein? Me conta isso agora. Eu conheço um pouco da paella valenciana e marinheira, mas embora não saiba fazer, mas comer eu sei diferenciar. O Jari Teres, que Teres é uma família tradicional de Cansul. Eu acho que eu estou numa idade, Márcio, que eu tenho que passar as experiências de vida. As que deram certo, as que deram errado, porque na vida nem tudo dá certo, tem muitas coisas erradas. Mas eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Profissionalmente eu vou fazer 50 anos de formado, mas não é só por 50 anos. Tudo que eu fiz, nasci no campo, me criei no campo, vivi o campo e até hoje eu trabalho no campo. Com prazer. Certo. Eu tenho prazer de trabalhar nisso aí. Não é só financeiro, prazer. Tenho uma família estruturada, maravilhosa, minha esposa, meus filhos, minhas noras, meus netos. Então, o que eu tenho que fazer daqui para frente? O que eu puder ajudar, o que eu puder conversar com as pessoas, levar experiência, alguma coisa vão aproveitar, outra maioria não vão aproveitar. Que é isso? Isso é que eu quero estar à disposição e servir. Então, esse teu convite para mim, ele é maravilhoso. Era eu que tinha que te dar as canecas, não era eu que tinha que te dar as canecas. E estar com jovens, para mim, é muito importante, pessoal. Isso, meu pai era assim, o meu pai não gostava de ficar com velho. Tá? Porque velho só fala em doença e morte. Né? Tá? Então ele gostava de ficar com jovens. E eu adoro ficar com jovens e com outro tipo de pessoas que eu gosto de ficar. Com as pessoas mais humildes que trabalham, com um peão de distância, com um que está lá no galpão, com um colaborador meu da minha casa, eu gosto de estar lá. Porque essas pessoas não têm nenhum interesse econômico ou financeiro na conversa. E eu acho que o mais triste da sociedade é quando tu mistura as coisas por interesse econômico e financeiro. Nossa, tá? Isso é triste. E para finalizar, dizer que a humildade é fundamental, que ninguém faz nada sozinho. Não quero deixar passar o momento dessa paella maravilhosa com esse cheiro. Só tenho que agradecer e sempre estou à disposição de vocês. Quiser que eu vá lá na universidade, quiser outros grupos acharem que estão interessados. Vamos lhe incomodar. A minha função daqui para frente é um sacerdócio. Olha que legal. E quem trabalha com família, quem trabalha no agro, e com essa sucessão, tu não deixa de estar sendo um sacerdote, tu está acertando a vida das pessoas, ajudando as pessoas a se darem bem. Verdade, então, muito obrigado. Só tenho a agradecer e com certeza vamos lhe chamar aqui. A gente sabe que a possibilidade de um episódio como esse é de uma abrangência muito grande, muitas pessoas vão lhe ouvir, mas também levar na universidade para falar para os nossos grupos lá, com certeza faremos esse convite, não tenha dúvida.
Christian, tenha bondade. Nós estamos hoje meio improvisados no aspecto de estrutura aqui, mas é por conta do frio, já comentei antes. Por favor de não deixar meu prato esfriar, senão tu vai me botar no mato com o homem. Depois, enquanto o professor degusta, já pode nos brindar com a saideira. Claro. Tenha bondade. Muito obrigado, Jair, também. Tá? Bom prazer. Muito obrigado mais uma vez. Bom prazer. A tia Alberto faz parte desse projeto também. Eu que agradeço pela oportunidade. Está muito lindo. Fizeram foto, né? Acho que sim. Saiu foto. O professor está fazendo aí, ó. Pegar a caneca junto. Que legal. Tá lindo. Aqui, professor. Mas está lindo mesmo, poxa. Eu quero um parecido com esse. Não precisa nem estar tão lindo. E se gostar, toca o sininho. Senão a gente termina com a música. Olha, a pressão no cozinheiro. Já pensou? Eu vou esperar primeiro, vai tocar o sino. Márcio, vou esperar o Márcio para a gente jantar junto. Não, professor, o senhor vai degustar, eu vou degustar na sequência. Ele está montando o prato lá. Eu fico constrangido, porque. Não, mas a ideia é essa no final. Por que rolo tem que ser primeiro? Não é por isso, é porque o senhor é nosso convidado. Jair. Márcio, agradeço a oportunidade mais uma vez de poder estar aqui, né, no Boia Música e Ciência. Professor Loter, prazer rever o amigo. Como disse o professor, eu também sou nascido no campo. Me criei no campo, eu vivi no campo e canto o campo até hoje, que foi a forma que eu encontrei de expressar a minha arte e que, graças a Deus, fui bem compreendido. Então, vou seguir cantando o campo sempre, é a minha forma de cantar, é o que eu acredito. E muito obrigado a toda a equipe, né? Fico feliz de novamente estar aqui com vocês. E voltamos uma outra oportunidade. Deus quiser, Jair. Uma honra tê-lo conosco. Despedi com um tema que eu gravei. Eu acho muito bonito esse tema, que é de mais um veterinário. Tu já viu onde tem música boa? Olha só, hein? Quantidade de veterinário que é? Que é do Rogério Ávila. Ah, sim. Não, é agrônomo, mentira. Olha aí. Rogério Ávila é agrônomo. Aí, um tema que eu gosto muito de cantar, que se chama Pra Quem Avista Evita a Terra. Me distanciei pra viver contigo e fiz abrigo no teu rancherio. É porque o vento que te deu batismo, por certo um dia vai trazer-me o frio. Na tua tarde vou matear silente pelas sombras largas do teu arvoredo. E quando a lua repontar saudade, vou contar-te a linda desses meus segredos. Vou contar-te a linda destes meus segredos. Pra quem a viste vi tu atar numa manhã clara de sol, a alma pampa flora o campo e tem para si um momento santo. Quem sabe ver-te e vi tu atar, para quem a viste vi tu atar numa manhã clara de sol, a alma pampa aflora o campo e tem para si um momento santo. Quem sabe ver-te e vi tu atar. Muito obrigado, Jair. Professor, e o prato? Maravilhoso, parabéns. Bate o sino. Quando bate o sino, Sincero, no caso. Aí. Valeu. Obrigado, professor.